Meus amados, Paulo está num lugar muito religioso, num lugar onde o politeísmo é muito acentuado, onde tem gente cultuando todo tipo de Deus. Atenas era infestada de templos com as mais diversas religiões. Então, se nós fôssemos contextualizar Atenas para os nossos dias, Atenas seria aquele lugar, aquela cidade de um sincretismo religioso muito grande. Então teria ali pessoas ligadas às religiões africanas, das mais diversas vertentes, pessoas do espiritismo e as mais diversas correntes, cristãos de diversas correntes, judeus, islâmicos, as religiões orientais, o budismo e as suas várias vertentes. Então ia ter gente de tudo quanto é tipo de religião, com deuses que nem são cultuados mais hoje. Tinha muito mais Deus naquele tempo do que tem hoje. Deuses diversos, muitos. E Paulo fala algumas coisas muito interessantes. Paulo olha para todas aquelas pessoas, naquela confusão espiritual. Ele fala o seguinte: Deus não está longe de nenhum de vocês. Olha que coisa profunda. Deus não está longe de nenhum de nós. De nenhum. Ele está perto. Deus está perto do evangélico. Deus está perto do católico. Deus está perto do espírita. Deus está perto do islâmico. Deus está perto do budista. Deus está perto do candomblessista. Deus está perto do praticante de qualquer outra religião africana. Deus está perto do ateu. Paulo fala que ele dá a vida a todos os homens e que está perto de todos. E que esses homens, talvez tateando, como Paulo fala, encontrem Deus, se esbarrem em Deus, tropecem em Deus, tenham uma experiência com Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa: não somos só nós evangélicos que temos experiências com Deus, gente. Não somos só nós batistas que temos experiências com Deus. Eu tenho conhecido pessoas das mais diversas religiões que têm experiências com Deus. Você entende isso? Tateando, talvez tropeçam em Deus, é o que Paulo está falando. Só que Paulo não quer que eles tateiem mais. Aleluia. E para isso Paulo não está querendo apresentar uma nova religião. Paulo quer revelar a luz que ilumina os olhos do homem. É assim que João descreve Jesus. Em João 9, João, que conviveu com Jesus, disse: Ele é a verdadeira luz que vindo à terra ilumina todos os homens. A partir dele você não tem mais que tatear e talvez lá no meio de um ritual, no meio de uma busca espiritual, tropeça com alguma coisa divina. Não! Você vai ver com clareza a Deus. Vou lhe falar uma coisa: mesmo aqui no meio da igreja evangélica, tem muita gente tateando. Tem muita gente que ainda não vê Deus claramente. Tem muita gente que ainda não tem experiências profundas, constantes, firmes, inquestionáveis, transformadoras com Deus. E Deus não quer isso para você. Ele revelou-se. Essa é a história da Bíblia, é a história da revelação de Deus, progressiva, até uma revelação maravilhosa, encarnada em Jesus, o Logos, a vontade, a expressão de Deus num homem, toda revelada. João 14, Filipe pergunta: mestre, nos mostra o Pai. Ele fala: para que você pede para ver o Pai? Olha para mim. Você olha para mim, você entende Deus perfeitamente.
Mas foi progressivo, porque primeiro ele se revelou a Abraão como El Shaddai, Todo-Poderoso, depois a Israel, Moisés e Israel como Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, depois encarnou e andou entre nós, tabernaculou, o verbo se fez carne e habitou entre nós, João diz, e vimos a sua glória no nosso meio. Mas depois ele foi para um nível ainda maior, porque ele disse, João 14, em diante, ele começa a falar que era bom para os discípulos que ele fosse embora. Como é que Deus encarnado é bom que ele vá embora? Porque ele fala, se eu for, eu vou enviar outro, que não vai andar ao lado de vocês, vai andar dentro de vocês. Você entende essa loucura do Evangelho? Eu repito, eu falo isso várias vezes, quem me ouve sabe, eu fico triste às vezes, porque eu percebo que tem pessoas de outras religiões que nesse ponto estão mais maduras do que alguns cristãos. Já entenderam que espiritualidade é carregar um espírito, é andar com uma presença espiritual dentro de si. Quer ele entenda que esse espírito é um guia, um caboclo, é um espírito do passado que reencarnou, e eu quero respeitar muito a visão de cada um. Mas o Evangelho nos propõe andar com Deus dentro de nós. Essa é a proposta do Evangelho. Você não entendeu ainda isso? Você está achando que é só uma questão de regras éticas? O que é legal, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não roubarás. Não. Isso aí é o esqueletinho, é o resultado, a essência não é essa. O grande tchan é Deus morando em você. Essa é a loucura, essa é a viagem das viagens. E Paulo está querendo explicar isso para aquela galera. Olha, vocês estão perto aí, vocês estão se batendo em Deus, de vez em quando vocês tropeçam nele. Tanto é que fizeram aqui uma estátua para ele, sem saber nem que é ele. E mais, eu vou dizer mais a vocês. Nele vocês existem, nele vocês se movem. Olha que coisa louca. A gente pensa em Deus como alguém fora, alguém out, alguém distante. Não, Deus na verdade, tudo está em Deus. Lembra que Salomão, quando ele ora lá em 2 Crônicas 6, ele vai consagrar o templo, ele fala assim, Senhor, será que o Senhor vai mesmo caber nesse templo? Porque nem os céus e os céus dos céus e o universo te cabem. Se Deus não cabe no universo, onde é que Deus está? Fora do universo? Sim, o universo está onde então? De onde saiu o universo? De Deus. Então tudo está nele. Preste atenção, se você compreender isso, sua mente vai abrir muito hoje. Isso aqui não é panteísmo, não. Estou dizendo que Deus é a sua criatura, não. Mas que a criatura está em Deus. Deus é uma coisa, a criatura é outra. Mas a criatura está em Deus. Paulo está dizendo, tudo está nele. Nele nós existimos, nos movemos, vivemos. Ou seja, ele não só é criador, como ele é sustentador de tudo.